Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero que vocês se coloquem no texto que nós estaremos meditando hoje, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Para aqueles que têm nos acompanhado, nós temos feito a exposição da carta de Paulo aos Coríntios, e iniciamos a partir do capítulo 1, e hoje nós estamos no capítulo 7. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 24. Esse texto contém uma única ideia, só que nós iremos falar ele de duas vezes. Então, iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo 24. Aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, para que possamos ler. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 24. O texto diz assim: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante esse tempo, para a oração. Depois, de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Em chamado sendo circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Em chamado sendo incircunciso, não circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos,
Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Eu peço que todos possam sentar-se, por favor, e nós iremos tentar expor o texto conforme ele está aqui. Irmãos, há muito tempo, as pessoas têm discutido sobre uma questão que, vez por outra, aparece aí diante do aborto, que no meu concílio foi isso, 2009. E foi me perguntado por causa de um fato que aconteceu. Uma menina, se eu não estou enganado, no estado de Pernambuco, foi abusada por um parente seu, e a grande discussão é que ela engravidou também, assim como agora, quanto à questão do aborto. O que se faria referente a essa situação? E a família decidiu pela questão do aborto, e o decidiu excomungar a família da igreja. Então se discutia muito sobre essa questão e me perguntaram qual seria a minha posição. E eu lembro muito bem, eu não vou dizer o que foi que eu disse, está no concílio. Se eu for falar, vai me alongar muito. Eu só disse assim, que eu quero falar para vocês. Eu disse que eu tomaria a decisão na época com base em que, pensando em que se a menina era minha filha ou não. Eu não poderia, de nenhuma forma, pensar, dizer sim ou não, pensando que a situação poderia estar acontecendo exclusivamente com o outro, que é um dos grandes problemas nosso, Brasil, ser humano. A gente quer se intrometer na vida, nunca pensa primeiramente em se posicionar como se a situação estivesse ocorrido conosco. Nós pensamos que isso aconteceu com a filha do outro, então eu quero me posicionar. Eu não avalio que a coisa poderia estar acontecendo comigo. Esse texto que está diante de nós é um texto muito interessante, e eu queria começar a exposição dele fazendo uma analogia bem séria quanto à questão do nosso contexto, a questão da semana que aconteceu. O que o texto trata? O texto trata sobre uma questão casamento. Naquela época, Jesus Cristo havia ensinado várias coisas. Só que Jesus Cristo não ensinou a igreja. E a igreja em Corinto se encontrou em um dia. Nós não temos Jesus Cristo escrevendo, Jesus Cristo ensinando, nós não temos nada em mãos, não nos foi passado nada através daqueles que nos ensinaram sobre esta situação, ou sobre estas situações específicas que o texto trata. E aí eles começaram a questionar e mandaram uma pergunta para Paulo, ou várias perguntas dizendo: Paulo, como é que nós devemos proceder nestas situações? Então o texto que está diante de nós trata sobre perguntas que foram feitas ao apóstolo Paulo sobre. E eu fiquei pensando hoje o seguinte: essa questão que aconteceu essa semana, eu fui pego de surpresa de novo. Eu sei que isso acontece de forma comum, mas eu fui pego de surpresa pelo seguinte fato: eu sou veementemente contrário ao aborto. Se apresenta de uma forma diferente. E eu acredito que muita gente foi pego e disse: e aí? E nessa situação, o que eu faço? Eu fiquei dessa forma. Eu queria citar um texto 10, porque eu queria perguntar para Paulo, assim como essas pessoas mandaram essa carta para Paulo, para perguntar: Paulo, e aí? Não está escrito o que eu faço? Fôssemos perguntar: Paulo, e essa situação aconteceu aqui no Brasil, acontecendo no meio da igreja, o que nós iríamos decidir? Paulo tinha em mãos o texto do Antigo Testamento, que está escrito em Êxodo, capítulo 21, do versículo 22 ao versículo 25, que diz assim: se homens brigarem, ou dois homens, irem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, ou abortar, não haver
no sério. A ideia de é que o filho tenha nascido antes do tempo mais. O texto prossegue e diz: o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir. Se o filho nasceu com vida e não morreu depois, mesmo assim, ia de ser paga uma indenização por aquela situação. Ele prossegue e diz: se houver danos graves, ou seja, o feto morrer, por vida, olho por olho. Vocês conhecem esse texto, não? Nós só citamos a parte daqui para frente. A outra parte, muitas pessoas esquecem. Olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Mais uma vez, Êxodo capítulo 21, versículo 22, do versículo 22 ao versículo 25. Então, nós estamos perguntando para Paulo: Paulo, aconteceu essa situação aqui no Brasil. O que nós iremos fazer? Paulo tinha esse texto em mãos. Existem outros textos, mas eu quero citar um. Jesus Cristo foi adorado por João, era um feto. E Paulo tem esses dois textos em mãos. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte: o que Paulo diria? Qual seria a resposta do apóstolo Paulo nessa situação? Mas vamos um pouquinho mais para frente. E as pessoas diriam assim: Paulo, existem dois grupos na igreja. Existe o grupo daqueles que defendem o aborto, nessa situação específica, e existe o grupo daqueles que dizem que não. E nesse grupo que defende o aborto, tem alguns médicos na igreja que dizem que podem fazer o aborto para que essa menina não corra risco de morte. Do outro lado, existe um grupo, uma equipe médica que diz: nós garantimos que ela vai passar dela. Se fizer o aborto, nós acompanharemos ela até o final. E tem uma família rica nesse grupo, criança, quando essa criança nascer. Foi exatamente isso que menores, mas foi isso que envolveu todo o contexto. Existia um grupo de médicos que disseram: nós não faremos o aborto, porém, nós cuidaremos dessa ela ter o filho de uma forma em que ela não vai morrer e ter uma família que adotará esse bebê. O que Paulo diria? Eu queria que você avaliasse isso. Qual seria a resposta do apóstolo Paulo nessa situação? Ele ficaria do lado que está defendendo o aborto ou do lado daqueles que dizem: nós procederemos dessa forma? Mas vamos prosseguir e vamos colocar a seguinte questão. Imagine que essa situação aconteceu no momento em que Jesus estivesse na terra e as pessoas estivessem discutindo muito sobre ela e chegassem diante de Jesus e dissessem: Jesus, o que nós faremos? O que Jesus Cristo diria? Irmãos, esse negócio é muito sério. As pessoas se dizem cristãs, mas elas querem o tempo todo se posicionar sobre as coisas da forma com que elas acham que é certo ou errado. Elas não vão para a Bíblia para poder ter uma base para se dar uma resposta para o caso. Ou pelo menos quando a Bíblia não destaca de uma forma bem clara, para que a Bíblia clareie. O apóstolo Paulo está respondendo a esses irmãos com base em algumas questões que a Bíblia clareou, que não tem a resposta total. É por isso que isso aqui sou eu que estou dizendo, mas isso aqui é o Senhor que está dizendo. Jesus Cristo disse isso aqui sobre isso, mas eu estou dizendo isso aqui na parte em que ele não falou. Que vocês, ao se encontrarem diante de uma situação dessa, pensar o que a Bíblia diz, ou pelo menos a Bíblia esclarece um pouco, clareia um pouco sobre o assunto. Diante de nós, é bem louco, eu diria. Se o cara causou um aborto, de forma que o feto morreu, esse cara tinha que ser assassinado.
no Antigo Testamento. Isso aqui não é lei cerimonial, que já passou. Vamos para o texto? Eu queria que, antes de nós nele, nós precisamos entender uma coisa. 1 Coríntios capítulo 7 não é um texto exaustivo sobre a questão do casamento. E para entendermos este texto, nós precisamos compreender que não temos em mãos uma coisa: as perguntas que foram enviadas. Nós só Paulo faz alusão a perguntas, mas ele não diz, a pergunta foi essa. Nós temos as respostas em mãos. E apesar do capítulo abordar o único assunto geral, que são as respostas do apóstolo Paulo sobre o casamento, nós, como eu falei inicialmente, iremos dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, nós iremos expor do versículo 1 ao versículo 24, e terminaremos, essa semana, na quinta-feira, do versículo 25 ao versículo 40. E a grande ideia que nós temos nesse texto aí, é que existem verdades e responsabilidades que precisamos aprender sobre o casamento. Aqueles irmãos estavam interessados em aprender essas verdades, e o apóstolo Paulo diz que, de fato, vocês precisam aprender sobre essas coisas. E aí nós fazemos o primeiro destaque. O casamento é um imperativo para uma sociedade imoral, do versículo 1 ao versículo 2. Então, Paulo inicia lembrando que irá responder às perguntas que foram enviadas a ele. Acompanhe na sua Bíblia. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Em outras palavras, quanto aos assuntos sobre os quais vocês perguntaram, as respostas são essas. Em seguida, ele faz algumas declarações. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio. A palavra que Paulo utiliza aqui para bom é a palavra grega chamada kalon, que significa bom, algo que é agradável, aquilo que é agradável para uma situação. No caso, a situação específica é essa pela qual foi-lhe feita a pergunta. Neste caso específico aqui seria o não casamento na atual circunstância. E aqui faz Paulo, o casamento era salutar por causa da imoralidade, que é descrita aqui pela palavra porneia, que seria fornicação ou relações sexuais ilícitas. Principalmente neste contexto, é frequentemente utilizada entre os gregos, seria a relação sexual entre pessoas não casadas, que nós conhecemos como entre. Essa é a razão que coloca. Já comentamos para vocês, para entendermos o que envolve a questão do contexto, que a cidade de Corinto era culturalmente depravada. O que nós queremos dizer? Porque a depravação em si era algo natural daquelas pessoas. E eu acho que eu já falei uma vez que eles eram conhecidos por anisomai, ou agir como um cidadão de Corinto. Significava dizer que um cidadão de Corinto praticava qualquer tipo de coisa que não prestava. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde vários região toda em busca de melhorar de vida. E muitos desses indivíduos deixaram suas esposas, as suas famílias para trás. E ali eles tinham contato com uma cultura diferente, mas com uma cultura mista, aonde muitas vezes tudo se pode, porque eu estou longe do meu lar. Eu não tenho a questão dos meus pais para estar me perturbando sobre alguma coisa, dizendo aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho que fazer. Então, com um tempo, essa cidade chegou a esse nível. E para os gregos, a qual ela fazia parte, havia uma depreciação do corpo, que nós temos dito aqui o tempo todo. Essa depreciação do corpo significava casos em que a visão da pessoa sobre o corpo podia ir de um extremo ao outro, no sentido de
da seguinte questão: eu posso, pela depreciação do corpo, tudo aquilo que o meu corpo deseja, para que eu possa mortificá-lo, ou eu vou privar o meu corpo de tudo aquilo que ele deseja, para que eu possa também mortificá-lo. Pense só, qualquer coisa que você deseja, se você deseja comer açúcar, então para os gregos é assim, esse é o desejo do seu corpo. Você está diante do açúcar, então coma 1 quilo de açúcar para matar a sua vontade. O outro grupo, que também tinha a mesma ideia, mas seguia de uma forma diferente, eliminava o açúcar de uma forma completa, não comia nada que tivesse açúcar. Então eu vou tipo de coisa. Era esses extremos que os corintianos viviam. As palavras do apóstolo Paulo exercem um fator moderno nesse quesito. E aqui colocamos uma citação direta de um comentarista bíblico chamado William Berkeley. Ele diz assim: Paulo se refere a esta coisas nesta passagem. Os coríntios, ou ao menos alguns deles, tinham sugerido que se um homem queria ser cristão no sentido mais completo, devia rechaçar todo o físico e negar-se a contrair casamento. A resposta de Paulo foi muito prática. Com efeito, disse: lembrem o lugar que vocês estão vivendo. Lembrem que vivem em Corinto, onde não sem ser tentado. As sacerdotisas do templo, que eram 1000, estavam espalhadas pela cidade. E o camarada ia passando, elas pegavam no braço para poder manter relações sexuais com ele. Era assim que era a cidade de Corinto. E é isso que William Berkeley fala, ou se refere. Lembrem que contam com uma constituição física e instintos são os que a natureza lhes outorgou. Farão muito melhor em se casar que em cair no pecado. O que é que ele está dizendo? Alguns indivíduos que tinham essa visão depreciativa sobre o corpo foram para a igreja e começaram a dizer: não, uma vida sem relações sexuais é uma vida totalmente pura, eu não quero mais saber de mulher. Era isso que eles pensavam. E Paulo vai dizer: não é assim. E aí ele vai exercer um fator de moderação daqueles indivíduos. Estes são conselhos válidos, eu diria para vocês, ainda hoje, para a igreja de Cristo. Deve tentar levar uma vida para a qual não foi chamado. É isso que Paulo está dizendo. Ou não tem o dom, pois o fardo se torna insuportável de carregar. Pessoas chegaram comigo e disseram assim: eu não vou casar. Eu acho que eu tenho o dom do celibato. E eu sou muito sincero quanto a algumas questões sexuais. Eu perguntei logo na cara da pessoa: mas e aí? Tem necessidade ou não disso? Aí a pessoa disse: pois é. Eu disse: você não tem um dom do celibato, não, procure casar. Porque quem tem o dom do faz. A pessoa não vai carregar o celibato como se fosse um fardo. É tranquilo, Paulo diz, tem o dom. E é isso que ele está dizendo. O casamento é um imperativo para uma sociedade ou para pessoas que não tenham esse dom. Perceberam como o cristianismo é inovador? Se você pensa os padrões que aquelas pessoas tinham para as suas vidas, Paulo chega aqui e diz: o equilíbrio é esse. Vocês estão dizendo: eu não quero mais me envolver com mulher. Você tem o dom para isso? Então, se envolva. Eu não estou querendo mais me envolver com mulher. Só que você não tem o dom para isso, então não procure isso. Case.
O segundo destaque que ele faz é: o casamento é um contrato onde ambos devem cumprir a sua parte no acordo. O casamento não é um solilóquio ou um monólogo, onde existe apenas um lado, só um que fala e o outro. Então, Paulo aconselha no versículo 3 que a vida dos casais deveria se manter ativa continuamente, diferente do que estava sendo defendido por indivíduos que faziam parte da igreja. E aqui nós temos a colocação: eles criam santidade na vida conjugal, adivinha da abstenção sexual. Mais uma vez, por causa da depreciação do corpo. Eu já citei para vocês que quando Paulo estava pregando no Areópago, lá em Atenas, está registrado em Atos capítulo 10, Paulo começa a pregar e ele usa filosofia, ele faz inclusive citando filósofos gregos. E aí quando ele chega nesse negócio de ressurreição, os caras começam a debandar, disseram: olha, sobre esse negócio de ressurreição, eu te ouvirei depois. Mas saber de ouvir esse cara. E a Bíblia diz que uns poucos se converteram ao que Paulo estava dizendo. E se você for perceber, o problema começa quando Paulo fala de ressurreição. Ressurreição é ressurreição do corpo. Para os gregos, o corpo não prestava, o que prestava era o espírito. E trazendo essas ideias para dentro da igreja. Eu me converti, mesmo que eu seja casado, aquele conselho anterior foi para viúvas, e homens solteiros já tinham tido uma vida sexual ativa. 5 são para virgens. Então Paulo vai dizer para eles: o que vocês têm que fazer é isso. No caso aqui dos casais, alguns que já eram casados estavam dizendo: agora eu devo ter uma vida em santidade, eu não posso dar vazão aos desejos da minha carne, por isso, mulher, nós não faremos mais isso. E as mulheres olhavam para os seus maridos e diziam: agora que nós somos crentes, nós não iremos mais fazer isso. Isso é sério, isso é muito sério, porque daí muitas vezes surgem vários problemas na igreja, e Paulo vai dizer: tem que ser assim. Na relação conjugal há uma sociedade, onde sempre tem que haver um acordo nas decisões, que visem a satisfação do casal, e não só de uma parte. Numa sociedade onde a mulher é objeto, porque para os gregos as mulheres serviam apenas para parir. Inclusive, eu já citei, Sócrates defendia que a satisfação do homem vinha através de um relacionamento com outro homem. A mulher servia para parir. Então, nessa sociedade, não se prega a satisfação da mulher. E Paulo vai dizer assim: existe uma paridade. Há uma paridade. Versículo 4. O relacionamento conjugal deve ter uma relação de paridade. Os dois são iguais, principalmente nesse quesito a qual ele coloca aqui. Em seguida, em situação especial, oração, o relacionamento sexual poderia ser roubado, literalmente em grego, ou privado. Mas ainda assim deveria ser em comum acordo, e por um período de tempo não longo. E aí você poderia me perguntar: mas, pastor, quanto tempo? Ele não disse. Paulo era um rabino, e os rabinos a abstinência deveria se estender por 1 ou 2 semanas, no máximo. É provável que seja isso que ele esteja se referindo. Nós devemos entender a coisa com base na cabeça de quem escreveu, não com base na nossa cabeça.
para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. A razão de ser indispensável que isso ocorra, dizendo, de Satanás aproveitar brechas que deixamos da vida conjugal e se aproveitar dela para nos destruir. E que essas regras não estão sendo apresentadas como permanentes. Acompanhe na sua Bíblia. Permissão. Não é algo que seria pecado se não fosse colocado em prática. Necessariamente não é isso que ele está dizendo. Porém, ficou evidente que não praticar essas coisas que ele estabeleceu, porque poderia haver brechas que o casal poderia deixar no seu casamento. Não sabemos o motivo, mas fica evidente que Paulo não era casado. E vez por outra, alguém chega e me pergunta: e Paulo, desde que eu era seminarista, as pessoas já me perguntavam sobre isso. E às vezes elas pensavam assim: será que Paulo não tinha tendências homossexuais? E não é isso o espinho na carne que ele coloca para a igreja de Corinto? Ainda hoje, alguns indivíduos pensam dessa forma. Nós não sabemos o motivo pelo qual Paulo não era casado, mas fica evidente que ele não era casado. É bem provável que ele tivesse sido casado. É bem provável, pois as crenças ortodoxas judaicas consideravam o casamento como uma obrigação. Era uma obrigação. O indivíduo tinha que casar mais ou menos na idade de 18 e, além disso, ele tinha que casar e ter filhos para cumprir com aquilo que a Bíblia diz no início. Deus disse: crescei e multiplicai. Uma das bênçãos de Deus para a vida de Abraão seria a multiplicação dos seus descendentes. E isso de uma forma física. E os judeus levavam isso ao pé da lei. Era um rabino fiel à lei e às tradições judaicas, não tinha como um indivíduo desse ser rabino fiel às leis judaicas que ele mesmo dizia. É bem provável que Paulo também tenha sido membro do Sinédrio. Atos capítulo 26, versículo 10, diz que ele participava na votação, que condenou, evidencia que ele era membro do Sinédrio, do tribunal judaico. Os membros do Sinédrio deveriam ser casados. Essa era uma prerrogativa. Eles deveriam ser casados por época que os homens casados eram mais misericordiosos. Já que eles iam participar de um julgamento, existem duas possibilidades para que ele estivesse solteiro. A primeira delas é que tenha ficado viúvo. E a segunda é que Paulo tenha sido abandonado pela sua esposa depois que ele caiu do cavalo a caminho de Damasco e se encontrou com Jesus. Essas são apenas colocações que nós podemos fazer, mas não temos certeza. A única coisa que nós podemos ter mais certeza é que ele foi um dia casado. Agora, não sabemos por que ele estava solteiro aqui. O certo é que, ao ficar solteiro, ele disse nunca mais. O seu ministério era algo completamente difícil. Ter uma esposa e ter filhos. Quando você lê Jeremias, Deus chama Jeremias para o ministério e poupa Jeremias da tristeza de ter esposa e filhos, diante de tudo aquilo que ele enfrentaria no seu ministério, no período em que aconteceu o exílio babilônico. Ele foi externa, em poço, ficou lá na lama durante vários dias. Agora imaginem como um indivíduo vai exercer um ministério tão pesado, tão difícil, tendo uma esposa em casa com vários filhos pequenos.
Paulo deve ter pensado nisso. Antes da gente encerrar, frase aqui, se eu cito Berkeley de novo, não é que Paulo despreze o casamento, Berkeley diz. O que acontece é que está insistindo em que o homem deve concentrar-se em estar preparado para a vinda de Cristo. Paulo também acreditava, o seu dom, eu tenho esse dom. Se você não tem, não case. Não case. O terceiro conselho do apóstolo Paulo é: o casamento é um imperativo para quem não consegue ter autocontrole de desejos, do versículo 8 ao versículo 9. Nós entendemos, algumas pessoas que comentam a Bíblia, colocaram esses versos junto com de 8 a 16, mas nós entendemos que ele trata sobre outro assunto. Então, nós decidimos fazer comentários rápidos sobre esses dois versículos. Aqui o conselho vai para pessoas solteiras, que já tinham vivido uma vida sexual, as viúvas aqui também, e esses indivíduos que já tinham tido. O conselho é que permanecessem solteiros. E aqui nós colocamos, fica evidente que há em Paulo uma constante perspectiva de que Jesus voltaria logo. Por isso que alguns dos conselhos levam em consideração as circunstâncias e as pessoas envolvidas. Então, Paulo avalia essa ideia do contexto. Porém, se não houvesse, ele diz, autocontrole sobre as suas paixões, deveriam casar-se, porque, ele diz, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Versículo 9. O casamento, ele diz, seria melhor do que viver em paixões sensuais. O tempo do verbo permanecer indica que essa seria uma decisão para a vida inteira. Você precisa tomar uma decisão. Hoje, decida. Para a vida inteira, eu vou casar. Se eu tiver a prerrogativa eu não vou casar, então eu decido isso de uma vez por todas. Se você não tem esse dom, decida também de uma vez por todas que você vai procurar uma mulher, ou você vai procurar um marido. É isso que ele está dizendo, é isso que a palavra grega quer dizer. A decisão de uma vez por todas, decida pensando, será que eu vou, ou será que não? Decida logo. O quarto conselho é: o casamento é um vínculo indissolúvel. A partir do verso 8 ao versículo 16. E aqui, irmãos, eu quero fazer um comentário um pouquinho mais duro. Eu já ouvi pessoas questionando a inspiração desta passagem por conta desta declaração. E o meu comentário sobre isso é que não me espanta que esse tipo de coisa seja levantado em um país onde 29% de sua população é composta por analfabetos funcionais. Alguns indivíduos leem o capítulo 7 de 1 Coríntios e dizem assim, não, está comprovado nesse texto que algumas partes da Bíblia são inspiradas por Deus e outras não, porque aqui no 10, Paulo diz assim, olhe só no texto, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe. Então o cara pega esse versículo aqui e diz, olha, a diferença entre aquilo que Paulo diz e uma diferença que disse. Mas não ficou claro até então a sua autoridade apostólica para opinar as dúvidas dos irmãos, mas daqui para frente ele está dizendo, eu vou fazer citações diretas sobre aquilo que Jesus Cristo disse quando esteve na terra. Aquilo que Paulo cita está em Marcos capítulo 10, capítulo 18, colocamos ali. O Senhor ensinou que ambos, Paulo está dizendo, marido e mulher não se divorciassem. Aquilo que perguntaram anteriormente, Cristo não falou, então eu estou me posicionando dizendo, de acordo com minha autoridade apostólica, que essa decisão... Sobre esse aspecto em questão agora,
Sobre isso Jesus Cristo falou. E aí eu vou dizer o que foi que ele disse. Ele cita, ele ordenou que ambos, marido e mulher, divorciassem. Todavia, se isso acontecesse, que ficassem solteiros. Quando você estiver em casa. Permanentemente, essa é a ideia da palavra grega. O que reatassem o casamento permanentemente. Separaram, voltem, mas voltem de uma vez todas. Existem pessoas que são cristãs, crentes, que já se separaram, sei lá quantas vezes. Qualquer coisa que acontece, se separam. Paulo diz, olha, se separaram, que não se separem. Jesus Cristo disse, mas se isso acontecer, e vocês decidirem, não se separem de novo. Ou se decidiram separar, separem de uma vez por todas, mas também não casem. Quando esteve entre os homens, mais uma vez, Jesus não ensinou como um cristão deveria proceder quando não houvesse a conversão do casal como um todo. Por isso, mais autoridade do assunto que Jesus não havia ensinado. Olhe para o texto. Versículo 12, diz aí. Aos mais digo eu. Agora é ele que está falando. Ele de Jesus, que Jesus havia falado sobre isso, mas sobre este assunto Jesus Cristo não falou. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e ele não a abandone. O que aconteceu? Jesus Cristo teve 3 anos de ministério. Ele ensinou sobre várias coisas. Inclusive, tem uma citação que Paulo fala sobre o que Jesus falou. É melhor dar do que receber. Não está nos evangelhos. Só que havia sido dito para Paulo aquilo. Então, nós não podemos resumir o que Jesus falou apenas aquilo que está nos evangelhos. Mas sobre esse negócio de o evangelho foi pregado esta noite, você está com a sua esposa do lado, você decide entregar a Cristo e ela não, como é que vai ficar? Os irmãos começaram a perguntar, Paulo, Jesus não ensinou sobre isso, o que nós iremos fazer? E o que nós aprendemos com a resposta de Paulo? Que os casamentos que acontecem antes do casal entregar-se a Cristo são igualmente válidos. Igualmente válidos. Com aqueles que aconteceram. Você casou na igreja? Graças a Deus. Você casou, existe validade nisso. Também, essa resposta que Paulo está dizendo aqui. Eu, de acordo com a autoridade que me digo, o casamento antes de Cristo tem validade. Então, permaneçam casados. Não se separe, porque alguns estavam pensando, olha, já que ela não é crente. Paulo diz, não, fique com ela. Não é pecado não permanecer com sua esposa. Ou, irmã, não é pecado com o seu marido. E crentes que se divorciaram por causa disso, mesmo com esse negócio tão claro aqui. Eu já vi gente dizendo assim, o meu marido não quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou largar, porque agora o meu marido é Jesus. Jesus não. Jesus não ia querer, de jeito nenhum, porque esse não é o pensamento de quem, de fato, é um servo de Deus. Se o teu marido não quer, imagine tu. Imagine Jesus, né? É provável que a referência aqui seja o Antigo Testamento. O Antigo Testamento dizia assim, que se alguém tocasse em uma carne consagrada, esse alguém se tornava santo. Se esse alguém se tocava em uma carne imunda, ele ficava imundo. A ideia de Paulo parece ser essa, que o crente é alguém puro, é alguém consagrado, está aí um relacionamento legal com Deus,
de alguma forma ele vai desfrutar dos benefícios da santidade do outro. Da mesma forma, um crente santificado tem o poder de santificar o seu rosto. Aqui havia aqueles em Corinto que acreditavam que as famílias deveriam desfazer-se, porque um cristão poderia ou não poderia viver com um descrente. Paulo afirma que a decisão de separar-se não poderia partir do cristão. Aquele que não fosse cristão decidisse, o irmão ficava livre para o divórcio. Versículo 15. Algumas pessoas dizem que aqui Paulo estaria permitindo um novo casamento. Ele não diz nada. Ele está falando sobre divórcio. Deveria partir do crente. E se o descrente quisesse permanecer, que o irmão continuasse. Mas se o descrente chegasse e falasse assim, não, eu não quero mais saber de você. Aconteceu. Eu tenho um amigo, aconteceu com ele. A esposa não quis mais. Ele deu a carta de divórcio. Ele não está falando isso. E aí ele diz, Deus nos chamou para vivermos em paz. E aí o versículo 16 encerra com um questionamento que significa que existe a possibilidade de que a convivência entre um casal crente e um descrente pode resultar na conversão do descrente. Esses conselhos, eu diria para vocês, são extremamente para nós. Entre os cristãos e seus familiares não convertidos. E eu queria citar o famoso teólogo cristão que viveu do século III para o século IV, Luciano de Antioquia. Luciano estava diante do tribunal e o juiz perguntou para ele, quais são os seus pais? Ele respondeu dizendo assim, sou cristão e os únicos parentes dos cristãos são mortos. Eu não tenho mais parente. Assim que os crentes pensavam, já no primeiro século e do terceiro para o quarto século continuavam pensando. E Paulo diz, não é assim, irmãos. Não é assim. Talvez houvesse uma sobre o que Jesus ensinou, que a partir do momento em que você decidisse servir a Deus, poderia acontecer de você, em algum momento, ter que decidir entre Cristo e a sua família, se isso exigisse. Mas alguns indivíduos estavam entendendo que isso era automático, e Paulo diz, não é assim. Não deseja que o teu lar seja destruído por tua falta de compreensão do Evangelho. Entenda isso. Por último, o último conselho de hoje, foram chamados. Permanecer como está é um princípio para todos os cristãos, conforme nós destacamos aqui. E aí, pelo contexto, está isso o seguinte, desde que a profissão não seja imoral. O contexto está mostrando essa ideia. E nos versos subsequentes, os exemplos, o primeiro deles é a circuncisão, que eu acho que vocês sabem o que é. Do versículo 18 ao versículo 19. E aí Paulo diz que, se a circuncisão já estivesse acontecido, a da circuncisão, então que ele não procurasse fazer uma cirurgia. Mas se ele não tinha, que não procurasse fazer uma cirurgia para fazer uma circuncisão. O que obedecer aos mandamentos de Deus. E aqui eu acrescento, o cristão precisa se preocupar com questões importantes de sua fé. Tem coisas que são superficiais, que não são basilares, e que às vezes nós nos preocupamos. E quando nós nos preocupamos com questões que não são essenciais, deixamos os mandamentos de Deus de lado. Só para você ver, ou para você lembrar, geralmente as igrejas mais problemáticas sobre questões morais são aquelas que não pode fazer nada. Eu não sei se você lembra de um tempo, e a igreja defendia, não pode jogar bola, televisão. Eu venho de um contexto onde uma igreja dizia assim, o que
só poderia pegar na mão da mulher quando ele casasse. Nem que pegar na mão. E você frequentemente já deve ter ouvido alguns estouros de escândalos por conta dessas questões, onde a Bíblia não fala, isso são questões superficiais. E aí, quando eu me preocupo com questões superficiais, eu deixo aquilo que é importante de lado. E Paulo diz, irmãos, isso não é importante. Se você for circuncidado, deixa aí do jeito que está. Se você não for, não vai resolver nada, deixa isso para lá. E aí nós temos o segundo exemplo, sobre as marcas sua do passado me deixou. Então, se você tem alguma marca da sua religião do passado, deixa isso lá. E pronto. Se essa marca é permanente, deixe lá. E aí o exemplo que ele utiliza é sobre a questão da vida, sociedade. Ele utiliza um exemplo que é o do escravo, que na sociedade greco-romana estava em uma posição social inferior. E aqui nós temos algumas questões que são importantes, que são válidas para nós hoje. Ativa uma rebelião dos escravos cristãos. Ele não incentiva isso. Ele sabia da rebelião de Espartacus, que para mim deveria ser, mais uma vez, já citei isso, para mim Espartacus deveria ser o ícone da luta contra a escravidão mundial. O gladiador, que teve o seu levante por volta de 70 e alguma coisa, 72 antes de Cristo. Paulo sabia disso. Paulo sabia de outras questões. Na época de Jesus, tinham vários grupos, eram os zelotes, que era um grupo armado, que não concordava com o domínio romano dos judeus. E eles estavam preparados a qualquer momento para enfiar uma adaga, um punhal, em um soldado romano. Aqueles que são cristãos e que defendem luta armada, opressores, olhem para Jesus. Quando ele veio, existiam os zelotes, um grupo de luta armada contra os opressores. O que Jesus Cristo fez? Pegou desse meio e disse, agora você será um pescador de homens. Simão o Zelote foi um apóstolo que Jesus chamou e disse, a sua luta agora é essa, é pregar para que o mundo se arrependa. Eu vejo alguns indivíduos defendendo ideias que Cristo ensinou. Tem gente fazendo revolução ou defendendo revolução social, apoiaria essa causa, não apoiaria nada, rapaz. Existiam grupos, e ele pegou o cara de lá e disse, você tem que pregar o evangelho. Se Jesus Cristo apoiasse a sua causa, se unido ao grupo dos zelotes, para fazer a revolução. Mas não. E aí aqui, o que o texto nos vai falar? Fala sobre algum contexto, e aqui eu quero fazer um destaque. Paulo diz, em outras palavras, a minha condição não pode me influenciar, causar um levante violento, entretanto, não pode ser algo que eu me acostume como algo definitivo. Pense, o cristianismo não veio pregar miséria. Paulo não está dizendo, se você é escravo, então se acomode com isso. Ele está dizendo, você tem que agir da seguinte forma. Se você é um escravo, não faça um levante violento. Mas se você alcançar as condições de se tornar livre dessas amarras da escravidão, então vá à luta. O seu estado social hoje não deve ser visto como algo definitivo para você. O cristianismo não prega isso. Mas,
Você não pode ficar reclamando o tempo todo, eu sou pobre, eu quero ganhar dinheiro, eu sou pobre, eu sou cristão, então eu não aceito o que eu estou vivendo agora. Tem alguns caras que falam isso para Deus. E aí nós temos aqui diante de nós. Alguns dizem que Paulo está fazendo uma referência a um ramo filosófico chamado cínicos. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Minha mãe me chamou disso quando eu era criança. Mas eu acho que ela me chamou disso alguma vez. O que os cínicos defendiam? Um verdadeiro homem nunca podia ser escravo por natureza, embora fosse em sua posição. E que um homem falso nunca pode ser realmente livre, mas sim sempre é um escravo. Alguns dizem que é porque, literalmente, a palavra quer dizer igual a um cão. Eles viviam pelas ruas de Atenas, principalmente Antístenes, que foi o fundador desse filosófico. Ele era discípulo de Sócrates, e ele era filho de um grego com uma trácia, ou com uma escrava trácia. E aí já dá para você entender essa ideia. Eu sou filho de uma escrava com um homem livre, mas esse homem, ele estava nesse meio, ele não é o cidadão grego que as pessoas defendem os direitos, ele tem uma ligação com pessoas inferiores. E aí ele lança esse ramo filosófico aqui e vai pregar uma ideia bem interessante sobre a questão social, que vai abranger as pessoas. Ele vai dizer o seguinte: olha, se você é um escravo, isso não define você. Tem um padrão, virtudes dentro de você. A escravidão não é algo que te abala, não é algo que te afeta. E parece ser isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, Paulo acrescenta que, independente de sua posição, o Cristo deu alto preço por ele. Versículo 23. Naquela época, um escravo conseguia, com muito esforço, comprar a sua liberdade. Dizendo, se você é um escravo, se você conseguir a sua liberdade, ela será bem-vinda. Que é o que eu disse para vocês. Nós não devemos nos levantar de forma violenta pela posição social que nós temos, porque esse não deve ser um estado definitivo para nós. Nós devemos ir à luta para conseguirmos aquilo que nós almejamos. Naquela época, um escravo conseguia com muito esforço a sua liberdade. Ele aproveitava o que ele tinha e trabalhava. E nesse trabalho, ele conseguia algumas moedas. É verdade que ele tinha que pagar imposto para o seu senhor. E aí, o que ele fazia com essas moedas? Ele levava a um templo, ele escolhia um templo, levava ao sacerdote, guardava o dinheiro. Quando ele conseguiu, juntava tudo aquilo que ele precisava para pagar a sua liberdade, ele pegava o seu senhor, ia lá no templo, o sacerdote dava o dinheiro para o seu senhor e ele comprava a sua liberdade. E com isso acontecia algo simbólico. Ele deixava de ser escravo do senhor lá e se tornava um escravo simbolicamente do Deus que esse sacerdote representava. É isso que Paulo está se referindo. É essa alusão que Paulo faz quando ele está... Você conseguir a sua liberdade, consiga, mas não esqueça que você sai de uma escravidão para ser escravo de outra pessoa, agora do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer trabalho secular, na presença de Deus, é o que nós aprendemos com esse texto, é um trabalho com Deus e para Deus, e o glorifica. Esse é um princípio válido para todos nós ainda hoje. Qualquer tarefa que fazemos, por mais insignificante que seja, e antes de encerrarmos, eu quero fazer algumas considerações.
acho que está aqui. A primeira consideração é a grande verdade desse texto. Existem verdades e responsabilidades que precisamos aprender sobre o casamento e sobre a nossa condição social, que foram as que foram explanadas pelo apóstolo Paulo. O segundo destaque que fazemos é o casamento bíblico atua como um fator de uma sociedade, que foi o que ficou claro nesse texto. O terceiro fator é o casamento não é um monólogo. O casamento não é só do homem. Não é só o homem que tem que tomar, mas também não é só da mulher. Esse texto deixou muito claro isso, para uma igreja que estava vivendo em seus... O casamento bíblico auxilia o cristão em sua vida espiritual, ou pelo menos deveria auxiliar, que é o que ficou claro também no texto. O casamento continua sendo um vínculo indissolúvel aos olhos de Deus. É outra consideração. E aqui eu quero fazer as considerações sobre o texto. Se você está satisfeito com a sua condição, eu acho que é não, se não está satisfeito, desculpe. Se você não está satisfeito com a sua condição social, pare de reclamar. E ao mesmo tempo continue trabalhando para isso mudar. É isso que Paulo diz para eles. Pare de reclamar. Vai lá, se você não está contente, continue trabalhando e a coisa vai mudar. Agora ficar reclamando não vai resolver nada. O cristianismo não veio para fazer uma revolução social armada. Quando Pedro tirou a sua espada da bainha, Jesus mandou ele... Não foi isso que aconteceu? Ele pegou a espada, quando pegaram Jesus, ele puxou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus Cristo disse, guarda. Mas tem crente que continua defendendo esse tipo de coisa. Todo dia eu tenho raiva no Facebook. Todo dia eu fico olhando, eu fico com raiva. Que a gente ensina e ensina, a Bíblia está aí e o cara está lá, fazendo a coisa de qualquer jeito. Irmãos, era isso que eu tinha para falar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que está exposta diante de nós. Eu, primeiramente, Te agradeço, porque desde 15 anos de idade, quando passei a fazer parte da Igreja Batista, uma das primeiras coisas que me aconteceram foi o forte desejo de me aprofundar mais na Tua palavra. E eu lembro que eu estudava, eu lia, e tinham coisas que eu não conseguia aprender, mas que eu tinha o sonho de entendê-la, ou de entendê-las no futuro. E hoje nós estamos aqui, nós aprendemos sobre aquilo que esse texto ensinou no primeiro século, e eu te agradeço porque se eu não tivesse que ensiná-lo, eu não teria aprendido tudo aquilo que ele ensinou, que o apóstolo Paulo ensinou no primeiro século. Porque uma leitura é uma leitura. Ela acaba sendo superficial demais para a beleza que a tua palavra manifesta a nós. Por isso eu tenho a agradecer pelo aprendizado que foi proporcionado a mim neste texto. E te agradeço também ao aprendizado que foi proporcionado a cada um daqueles que estão aqui esta noite. Que a tua palavra fique guardada em nossos corações, por mais que algumas vezes nós não concordemos com ela, porque isso acontece. Acontece quando ela diz, se alguém bater no teu rosto, vire-o. Sinceramente, a minha natureza não foi feita para isso. Mas eu devo me curvar diante disso, porque essa é a tua palavra, essa é a tua vontade. Que todos nós aprendamos a cada dia a fazer isso, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém.